A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: Deus de todos os momentos. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 23 ao 30, que diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-o por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte aos outros. Ao 7º dia, a peleja começou, e num só dia, os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de infantaria. E os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara inferior. Meu irmão e minha irmã, nesse texto que nós acabamos de ler, há um desafio que os sírios fizeram a Israel. Os sírios achavam que o Deus de Israel fosse um daqueles balaíns cananeus que só exercia domínio sobre as montanhas, e que se os seus adoradores fossem desaviados nos vales, na planície, o Deus deles se mostraria impotente, inoperante, e eles seriam derrotados. Era necessário, portanto, que o Senhor desse uma lição aos sírios, e foi exatamente o que aconteceu. E o que nós podemos aprender sobre os lugares altos? Quem está em um lugar alto tem a sensação de superioridade. Se você for para um lugar bem alto, será possível observar tudo lá de cima e terá uma forte sensação de superioridade. Você estará acima e tudo mais estará abaixo. Para quem está em um lugar alto, os problemas tornam-se pequenos. Se você subir uma montanha e olhar para baixo, um rio parecerá um filete de água. As pessoas parecerão minúsculos insetos se deslocando vagarosamente, e as árvores parecerão gravetos. De vez em quando, as coisas mostram-se assim também para nós. A luta nos parece pequena, a adversidade algo insignificante. Tudo lhe parecerá menor se você estiver em um lugar alto. Quem está em um lugar alto está mais seguro. Quem está em um lugar alto tem uma visão melhor da situação. E agora nós vamos ver 3 verdades espirituais sobre os lugares altos. Satanás não tem medo de ninguém que está em lugar alto. Satanás vai procurar uma maneira de tirar você desse monte de vitória. Jamais se esqueça disso. Nunca pense em baixar a guarda diante dele, em achar que ele lhe deu alguma trégua.
Portanto, esteja sempre de prontidão, em estado de alerta, vigiando e orando, jejuando e exercitando as armas espirituais que Deus lhe deu. Você pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser cheio do poder de Deus, mas não pense que isso vai intimidar o diabo. Paulo fala isso em Efésios 4:27 e diz assim: não deis lugar ao diabo. Nos capítulos 15 e 16 do livro de Juízes, encontramos a história de Sansão. O diabo preparou ciladas para aquele gigante de Deus. Satanás procurou identificar o ponto fraco na vida de Sansão e preparou uma mulher cuja missão era descobrir o segredo da força do campeão de Israel. Dalila conquistou o coração de Sansão. Depois de 5 tentativas de enfraquecê-lo e aprisioná-lo, Sansão contou para ela o seu segredo, tornando-se vulnerável a Satanás. Sansão não pôde fazer mais nada. Ele havia brincado com coisas sérias. Sua derrota foi lamentável e vergonhosa, pegando-o de surpresa. E nenhum cristão deve cometer o erro que Sansão cometeu. Excesso de confiança, falta de temor a Deus, desrespeito para com os mandamentos do Senhor. Tenha cuidado, dobre a sua vigilância e não dê brecha a Satanás, pois o objetivo dele é tirar você do lugar de vitória em que Deus lhe colocou e arrastá-lo para a lama do pecado, para o abismo da vergonha e da derrota, como fez com Sansão. Até nos lugares altos, grandes batalhas são travadas. É outra verdade espiritual. Onde Elias travou uma batalha com 450 profetas de Baal? No Monte Carmelo, que é um dos lugares mais altos de Israel. Não podemos esquecer que após travar aquela guerra e vencer todos aqueles profetas, após ter estado no alto monte da vitória, Elias foi atacado pelo diabo através de Jezabel e desceu para o vale, para o deserto da perseguição, da fuga, do desânimo, do sentimento de abandono, de insignificância e vontade de morrer. A terceira verdade espiritual é a seguinte: é Deus quem nos coloca nos lugares altos. Há muitas pessoas que são orgulhosas, mas Deus não tem parte alguma com elas. A Bíblia fala em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você está vivo? Você existe? Não se esqueça que você deve tudo isso a Deus. Você tem casa própria? Tem uma boa família? Tem carro? Tem emprego? Deus está lhe abençoando? Isto é o resultado da interferência de Deus na sua vida. E é por isso que nós temos que dar a Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a vitória e toda a majestade. O importante não é só começar bem a vida cristã, e sim concluí-la da melhor maneira possível. O importante é você progredir, é você crescer, mas sempre na presença do Senhor, sempre reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jeremias diz, no capítulo 9, versículos 23 a 24: não te glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Portanto, abra sua boca e glorifique a Deus. Então, o que nós podemos aprender sobre os vales? Quem está no vale está por baixo, está em luta, está enfrentando adversidade.
E nós temos também 3 verdades espirituais sobre os vales. A primeira: por mais profundo que seja o vale, o Deus que nos socorre está sempre muito acima dele. Eliseu estava em Dota e o rei da Síria mandou para lá um grande exército com cavalos e carros. A ordem era prender Eliseu e trazê-lo, vivo ou morto. A cidade foi cercada. Quando pela manhã o ajudante do profeta abriu a porta, assustou-se ao ver um exército bem armado cercando a cidade. Mas o servo de Deus não se apavora com as adversidades. O profeta Eliseu disse para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Mas o moço não entendeu as palavras do profeta. Então Eliseu orou: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele vejas. E o servo viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tem gente que não tem olhos para ver as maravilhas e a manifestação do poder de Deus. Eliseu estava no vale, o exército da Síria em um lugar alto, mas o exército de Deus estava em lugar mais elevado ainda. E eu digo a você, o inimigo pode estar numa posição melhor ou superior que a minha, ou a sua, só que o meu Deus sempre estará acima de tudo e de todos. A luta e a adversidade podem ser grandes, mas Deus é muito maior. Segunda verdade espiritual: se tivermos com Deus no vale, estaremos melhor do que quem está com Ele no monte. A pessoa pode estar no mais alto de todos os montes, pode estar se sentindo triunfante, superior a todos, inabalável, mas se estiver sem Deus, vai cair. Por outro lado, a pessoa pode estar no mais sombrio e profundo vale, sentindo-se cercada de tribulações e grandes perigos. Mas se naquele vale Deus também estiver com ela, ela sairá de lá vencedora e jamais será derrotada. Sabe o que faz a diferença? O que faz a diferença é a presença de Deus com você. A Bíblia fala em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Terceira verdade sobre os vales: é no vale que conquistamos as maiores vitórias. As vitórias mais marcantes acontecem quando estamos lá embaixo, quando o problema é difícil, quando aparentemente não há nenhuma saída para nós. E isso acontece para que Deus seja glorificado. Como exemplo, temos a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E também temos o exemplo do profeta Ezequiel, que foi levado a um vale de ossos secos e ali profetizou. A autoridade de Deus está em você e com você. Chegou a hora de você profetizar. Deus vai devolver poderosamente a vida a esse vale. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida sentimental, sobre os seus filhos e netos, sobre o seu emprego e sobre a sua saúde. Agora que você já profetizou, agradeça a Deus, louve-o, adore-o e neste momento saiba que Deus está operando milagres em sua vida. E saiba que o Deus que nos abençoa nos montes é quem nos socorre nos vales. A Bíblia conta em 2 Crônicas 20, do versículo 15 ao 37, que o rei Josafá estava em grande dificuldade. Você sabe o que Josafá fez? Ficou parado, esperando a interferência do Senhor, porque a batalha não era dele. Tem hora na nossa vida que só o milagre de Deus para nos livrar das tribulações. Se você já tentou de tudo, Deus está dizendo agora a você: aquiete-se e veja o grande livramento que eu darei.
O Senhor nos conduz ao vale para que a sua glória possa se manifestar em nossa vida. Não se esqueça de que você é servo de Deus e, deste modo, as suas lutas pertencem ao Senhor. Não faça uso dos seus próprios recursos ou do impulso da sua natureza carnal para resolver os seus problemas. Fique quieto e louve. Use a arma que o rei Josafá usou. E quando você estiver diante de qualquer problema, diga: louvai o Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão e irmã, o nosso Deus não mudou. Ele vai agir. E é nessa sua adversidade que ele vai ser glorificado. Espere em Deus e grande será a sua vitória, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Deus dos vales, dos montes, Tu és o Deus de todos os momentos, Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento eu quero apresentar a Ti as lutas, dificuldades dessa pessoa que está nos ouvindo e também das nossas, porque muitas vezes temos meras e momentâneas tribulações nesse mundo, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos disse que nós teríamos aflições, mas Ele complementou: eu venci o mundo. E é com base na palavra de Deus que nós nos lembramos também que Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores. E por isso nós entregamos ao Senhor Jesus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, todos os setores da nossa vida. E por isso já glorificamos o nome do Senhor, pela bênção, pela vitória e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like no canal Igreja Poder de Cristo. E se você quiser falar conosco, poderá enviar uma mensagem de WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.